tarde, seja bem-vindo e bem-vinda aqui à nossa live. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que atinge muita gente, mas o público feminino, você mulher, é aquela que com certeza já sofreu, conhece alguém que sofre, ou pior, sofreu e continua sofrendo com a tal da candidíase. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema, vamos responder as perguntas que você colocou na nossa caixinha. No final eu vou responder a todas, por sinal, excelente perguntas, ó. Show, vocês foram demais. Então, fica à vontade, vai chegando, vai deixando a sua dúvida, vai enviando o aviãozinho. E hoje você vai ter uma visão diferenciada sobre essa patologia. E essa patologia, muita gente tem sofrido com ela, não é isso? Então, vamos falar sobre candidíase. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos que vamos, porque por aqui a gente tem muito assunto, muito conteúdo para você ser bem informado, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem claro é que a cândida principal aí, causadora da candidíase, é um fungo. Então, se você não sabia, se você pensava que era vírus, que era bactéria, já vai sabendo aí que a cândida é um fungo. E segundo ponto que eu quero passar de informação importante para você. Esse fungo, ele vive dentro do nosso organismo. Então, não tem essa ideia de, eu peguei a cândida, por isso que eu estou com candidíase. Não. O fungo, ele vive dentro do nosso ecossistema, dentro da nossa microbiota, que é o que a gente vai falar já já. Então, muito cuidado com essa informação de que eu peguei o fungo. Eu vou explicar para vocês como acontece. Se esse fungo mora dentro de mim, por que acontece a candidíase? Você vai entender que tem todo o mecanismo, que não é simplesmente tomei o remédio, cessou, ok? Então fica aí que tá muito show, tá bacana a nossa live. Vou responder as perguntas já já. Já já não, no final, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos falar desse ecossistema. No nosso intestino, pessoal, vivem muitos, mas muitos micro-organismos. Vivem bactérias, vírus e os fungos. Isso mesmo, entre eles a cândida. E eles vivem num modo que ambos se beneficiam. Então, não é de hoje que esses fungos existem, eles têm aí milhares de anos na existência. Então, eles são seres adaptativos, por isso que são tão resistentes, principalmente à medicação, que também a gente vai falar. Então, essas bactérias, esses vírus e esses fungos, eles vivem dentro do nosso intestino e eles são importantes. Os vírus, as bactérias, temos as classes que a gente chama, né? As bactérias boas e as bactérias ruins. Por que a gente chama assim, de uma maneira clara para você entender? As bactérias boas, elas acabam desequilibrando esse intestino, essa microbiota que a gente fala, e tem diversas consequências. Já as bactérias que a gente chama de bactérias boas, elas mantêm esse intestino de uma forma íntegra, de uma forma organizada e de uma forma saudável. Então, Nutri, você está falando aí que nós temos no nosso intestino bactérias,
vírus e fungos. E os fungos, eles são ruins? Não, se eles estiverem em quantidades ideais, nas quantidades que eles devem ter, ele não vai causar nenhum problema. Você vai viver com esse fungo por muito, muito tempo e não vai desenvolver nenhuma alteração, como, por exemplo, a candidíase, certo? Então, é importante vocês terem essa noção e essa clareza, que o fungo vive dentro do nosso corpo, ok? E que existe essa microbiota. A gente fala tanto hoje de microbiota intestinal, por quê? Porque nós temos observado que essa microbiota, quando ela está desequilibrada, quando acontece o que a gente chama de disbiose intestinal, acontecem várias patologias, várias alterações metabólicas. Como que, Nutri? Me explica isso aí que eu quero entender. Então, vamos lá. Eu já falei que vivem essas bactérias boas e as bactérias ruins, ó. Ambas estão ali, vivendo no teu intestino. E aí, você tem um estilo de vida. Você, eu, nós temos um estilo de vida. A depender do seu estilo de vida, você vai favorecer tanto que as boas quanto que as ruins se multipliquem. Por quê? Porque depende desse meio. E eu vou explicar como. Vamos lá. Primeiro tópico que a gente tem que frisar aqui é a alimentação. Se você tem uma alimentação que a gente sabe no popular, no incomum, a gente sabe que não é saudável, a gente vai favorecer a proliferação dessas bactérias ruins. Se você tem uma alimentação bacana, saudável, você vai favorecer a proliferação dessas bactérias boas, ok? E o que seria essa alimentação? Vamos lá. A alimentação ruim, a gente pode dizer que é excesso de açúcar, excesso de alimentos processados, aditivos, conservantes. A gente pode falar de excesso de carboidrato, carboidrato simples, refinado. Então, pão, bolo, bolacha, biscoito, pizza, coxinha, pastel, certo? Então, isso aí provavelmente você já sabe que não é um alimento bom, não é um alimento saudável. Então, no dia a dia, esses alimentos vai favorecer a proliferação das bactérias ruins, certo? Por quê? Porque são os alimentos que elas gostam. Já as bactérias boas para a nossa saúde, elas gostam de outro tipo de alimento. Elas gostam dos alimentos saudáveis. Então, elas gostam de quê? De fibra, que inclusive hoje a gente falou na nossa lista VIP, no WhatsApp, sobre ácido graxo de cadeia curta. Olha aí as fibras. Então, as fibras estão aonde? Estão nas frutas, nas verduras, nos grãos integrais, nas raízes, chia, linhaça, aveia, certo? Nas oleaginosas, castanha, nozes, avelã, certo? Então, ela gosta dos alimentos saudáveis, os alimentos, comida de verdade, arroz, feijão, fruta, verdura, macaxeira, inhame, é o que essas bactérias gostam. Então, vejam que nós já estamos falando de um parâmetro aqui que pode alterar o teu intestino. Já já eu vou explicar a relação entre esse intestino e a candidíase. Não sai daí que nós vamos falar sobre a candidíase. Tem muita coisa boa para a gente falar. Bem, então voltando. Essa disbiose, através dessa alteração na quantidade, você passa a ter mais bactérias ruins do que bactérias boas. Por quê? Porque você vem se alimentando de forma não saudável. É o que a gente primeiro vai frisar aqui. Segundo ponto, a questão do estilo de vida como um todo, o estresse.
Uma pessoa mais estressada, ela favorece a desbiose intestinal, ela favorece o crescimento dessas bactérias ruins. A gente também tem a questão do sono. O sono é muito importante. Às vezes as pessoas, para que dormir? Eu vou morrer, vou dormir o tempo todo. Pois saiba que para você viver bem aqui, é importante dormir. E um dos pontos que o sono favorece é essa microbiota saudável. Então, é esse intestino saudável, a multiplicação dessas bactérias boas, certo? Então, quem entrou agora, vão chegando. A gente está na introdução e a gente vai falar, estamos falando sobre candidíase. Mas primeiro eu estou falando de que os fungos, eles vivem dentro do nosso corpo. A cândida, que é o fungo responsável pela candidíase, mora dentro de nós, naturalmente, certo? Segundo ponto, a gente está falando da questão do intestino, que no intestino tem fungo, tem bactéria e tem vírus. E a gente falou de desbiose intestinal, que é a alteração dessas bactérias. Pois bem, se você tem desbiose intestinal, que é esse desequilíbrio, o que é que acontece? Vai ter mais bactérias ruins, e essas bactérias ruins vão fazer com que os fungos, olha aqui os fungos dos meus dedinhos, se multipliquem, inclusive a cândida. Olha aí a ligação. Então, você tem mais bactérias patogênicas. Essas bactérias patogênicas ocasionam diversas alterações no teu intestino, como aumenta, aqui é o teu intestino, aqui são as células, cada dedinho é uma célula. Essas bactérias ruins, elas abrem o espaço entre as células, certo? Favorece a entrada de patógenos, favorece a entrada de substâncias ruins para você e para a sua saúde, dentre outros fatores. Então, como hoje a gente está falando de candidíase, eu vou focar no tema. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar na pessoa que tem candidíase é esse intestino. É a desbiose intestinal, porque a desbiose intestinal é a causa, é a base para acontecer essa candidíase. Voltando, lembra que aqui estavam as bactérias, aqui estavam os fungos se multiplicaram, tem muita cândida. Para onde é que essa cândida vai? Adivinha, vai sair do intestino e aí ela pode chegar, por exemplo, na vagina, no sistema reprodutor feminino. Muita gente não sabe, mas existe uma ligação entre a nossa microbiota, o nosso ecossistema intestinal e a nossa vagina. Inclusive, na nossa vagina, nós também temos, as mulheres, né? Nós também temos bactérias responsáveis por esse pH vaginal. Por isso, uma dica extra aqui, inclusive eu já compartilhei nos stories, não é para estar usando sabonete íntimo, sabão, produto nessa área, porque você altera esse pH vaginal. Você alterando esse pH vaginal, o que é que vai acontecer? Você vai deixar esse meio mais propício para contaminação. Então, vejam, a gente está falando de candidíase e muitas vezes a mulher se culpa. A mulher acha que pegou, que adquiriu, muitas vezes tem vergonha, mas vejam que é uma
consequência de uma alteração fisiológica. Por isso que a gente tem que tratar a causa. Muitas vezes, eu já passei por isso. A gente vai no ginecologista, o ginecologista vai lá, passa medicação. Não é isso? E quem tem, vocês que estão tendo a oportunidade de aprender e conhecer, vocês estão sabendo, e a gente vai aprofundar mais sobre isso, que a medicação, será que só a medicação resolve? Vocês estão vendo que não. Tem que tratar essa disbiose intestinal, essa alteração dessa microbiota, certo? Quais os sinais, quais os sintomas dessa candidíase? Como saber se eu tenho? Bem, alguns sinais e sintomas clássicos. Vamos lá. Corrimento. Então, é a mulher que vive sujando a calcinha, suja toda, tira a calcinha, ela tá suja. E não é só a mulher adulta, certo? Muitas vezes criança já apresenta corrimento. Isso é um sinal de que tem ali um desequilíbrio na quantidade de fungo no intestino dessa criança. Então, essa mulher, por que essa mulher chegou a ter candidíase? Como essa, vejam que essa disbiose intestinal pode ter acontecido de muito tempo. O tipo de parto que você teve, se você teve amamentação ou não, como foi sua alimentação na infância, como é sua alimentação hoje. Então, tudo isso vai somando, vai somatizando para a mulher ter essa disbiose intestinal. Então, como eu falei, vamos voltar aos sinais e sintomas, né? Antes que eu vá para outro caminho. Então, corrimento, outro sinal, outro sintoma, coceira. Esse é bem comum, a pessoa alegar que coça a região íntima, mas não tem só esses. Pode ter descamação, principalmente entre as sobrancelhas, na orelha, certo? Assadura, também pode ter vermelhidão na área íntima. E não só a mulher tem a candidíase, né? A cândida, mas também o homem. E muitas vezes o homem pensa que não tem, né? Que não pega. Tanto que no tratamento é orientado a mulher tomar a medicação e o homem, certo? Ah, mas a candidíase é uma doença sexualmente transmissível? Não. A candidíase não é uma doença sexualmente transmissível, mas se você tem contato com o teu parceiro, não é? Durante o ato sexual, se ele está contaminado, o que é que vai acontecer? Vai adentrar o pênis durante a penetração e você pode ter uma contaminação, certo? Mas isso não é a causa base, como a gente viu geralmente, ok? Então, entre parênteses, a gente já viu que homem também pode ter candidíase, a gente já viu sinais e sintomas clássicos, ok? E já viu aí como acontece a relação entre disbiose intestinal e candidíase, ok? Quem tem dúvida, deixa aí que eu vou responder as perguntas. Já tem perguntas do pessoal por aqui. E se você tá gostando, clica aí no coraçãozinho para eu saber. Combinado? Então vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos tópicos. Então a gente já falou de sinais e sintomas. Agora nós vamos falar sobre tratamento, certo? Você já tem sempre, ou você tem agora, o que é que eu faço? Como tratar a tal da candidíase? Então, nós vamos tratar a causa, a base, que é essa disbiose intestinal, certo? Então, a mulher que tem candidíase, ela vai ter que fazer alteração no seu estilo de vida e na sua alimentação. Então, o estresse, uma mulher mais estressada
favorece a desbiose intestinal e, consequentemente, a candidíase. Então, lidar melhor com o estresse. Como você lida com o estresse? Eu sei que é difícil. Nós mulheres temos várias demandas, mas é importante a gente saber lidar com as situações adversas. Então, é um ponto. Segundo ponto, que também pode ser importante você saber e você falar com a sua ginecologista, o uso de anticoncepcionais. Por quê? O anticoncepcional favorece a desbiose intestinal e, consequentemente, favorece a candidíase. Então, se você tem candidíase de repetição, se você tem um grau acentuado, é válido você avaliar a questão do anticoncepcional. Procura a tua médica e converse sobre isso, ok? Terceiro ponto, uso de antibióticos, certo? A gente não falou, mas os antibióticos em excesso, eles matam. Falei tanto que já tô com a garganta seca. Eles matam as bactérias, independente de quais sejam. Bactérias boas, bactérias ruins. E os antibióticos, eles alteram essa microbiota intestinal. Então, pessoas, mulheres que fazem uso constante ou fizeram por um longo período de anticoncepcional, ou de anticoncepcional também, mas de antibiótico, é importante ver essa questão dessa microbiota. É um indicativo que você foi exposto ou exposta a um fator de risco, certo? Então, quando você toma um antibiótico, eu sempre digo, teve uma paciente minha que teve um abscesso dentário, ela precisou usar antibiótico, se precisa usar, você vai usar. Você não vai se expor ao risco. Então, usou antibiótico, tem estratégias para conciliar. Um deles é o uso dos probióticos, que eu vou falar já já, certo? Outro fator também que aumenta o risco é o uso de corticoide. Mulheres que fazem uso de corticoide favorece a desbiose intestinal e favorece a candidíase. Viram que são vários fatores envolvidos? Pois bem, o sono é outro fator que a mulher vai ter que melhorar, trabalhar. Então, se você dorme mal, se você acorda toda hora, se você não tem uma boa noite de sono, é importante observar e melhorar isso. Então, fazer a higiene do sono. O que é a higiene do sono? Ter horário para dormir, horário para acordar frequente, desligar eletrônicos uma hora antes, procurar ter um ambiente calmo, temperatura adequada do quarto, tomar um chazinho, tem os chás que ajudam, favorecem você dormir, você relaxar. Então, são estratégias que ajudam você a ter uma boa noite de sono, certo? Então, o sono também é importante. E vamos chegar agora na alimentação. O que é que eu como, o que é que eu não como? Alguns suplementos, algumas intervenções são bem interessantes. Óleo de orégano, óleo de alecrim, certo? São bem interessantes. Por quê? Porque eles têm essa propriedade tanto digestiva quanto antifúngica, ok? Inclusive, o alecrim, muitas mulheres usam também a questão de fazer banho de assento. Eu acho que é assim que fala. Então, também pode ser uma estratégia, certo? Fala com a tua ginecologista, mas é uma estratégia. O óleo essencial também ajuda bastante, né? Que a Ana falou na questão do sono. Então, pode ser interessante também, certo? Então, esses dois
esses dois suplementos, óleo de orégano e óleo de alecrim. E você pode fazer o chazinho também de alecrim no seu dia a dia, que melhora a digestão, certo? E a tintura também. A tintura pode ser manipulada e você utilizar, ok? Deixa eu colocar aqui o comentário que eu não tinha colocado. Pronto. Bem, quais outros alimentos? Probiótico. O que é probiótico? Probióticos são suplementos que a gente já tem disponível no mercado, que são bactérias. São bactérias que a indústria isolou, tem lá a quantidade certinha e que a gente vai fazer uso, seja por cápsula, comprimido, né? Ou por sachê em pó. E aí você utiliza. Geralmente eu recomendo utilizar à noite, porque é um horário que você não vai ter nenhum processo de digestão envolvido. Então, aumenta a multiplicação dessas bactérias. Então, são bactérias boas. Lembram lá das bactérias boas que você está em desequilíbrio? Então, você pode aí favorecer através desse tipo de suplementação e equilibrar essa microbiota. Algumas informações importantes quanto a probiótico. Não é para sair comprando, pessoal. Por quê? Porque tem a questão de dosagem, tem a questão de saber. É importante ver como é que você está, fazer uma avaliação prévia para ver se você não vai ter nenhuma reação. Não é comum, mas é sempre importante ter um acompanhamento de um profissional, certo? Outra coisa, questão também se tem alguma outra patologia associada, imunossuprimido, alguma doença autoimune, é importante avaliar, porque senão esse probiótico pode ser uma grande desvantagem. Mas no geral, o probiótico pode sim o nutricionista utilizar. Geralmente eu utilizo e tenho um excelente resultado. Ah, eu não posso comprar o probiótico. O que eu posso fazer? Consumir os alimentos fermentados, probióticos naturais. Como quais? Kefir. Nós temos o kefir de água, temos o kefir de leite. E você pode usar na sua alimentação no dia a dia. Nas vitaminas, como iogurte, como queijo. Então, você está tendo o consumo dessas bactérias boas. Claro que na suplementação, com o comprimido, com a cápsula, a gente sabe exatamente quais você está tomando e a quantidade. Se você consome um alimento probiótico, o kefir, o kombucha, também é bem conhecido, nós temos muitos estudos avaliando o kefir, kombucha, apesar de ser um alimento milenar, apesar de ser um alimento que a gente observa na prática clínica muitos resultados positivos, nós não temos tantos estudos assim. Então, eu sempre estou mostrando aqui a vocês as vantagens e as desvantagens. Mas, no geral, são alimentos que podem sim fazer parte do seu dia a dia. Existem receitas, várias e várias receitas com kefir, por exemplo. E o kombucha é um chá fermentado, como eu disse, muito antigo, que você pode usar, beber, né? Na verdade, gelado, adquirir. Tem nas casas de produtos naturais de diversos sabores. Além das bactérias, ele tem vários micronutrientes. Então, é sim um alimento nutritivo e saudável. Se você tem alguma patologia, se você tem alguma doença, aí é importante uma avaliação, certo? E eu sempre oriento, começa aos poucos, experimenta, observa como vai ser sua reação. Ah, eu tive uma leve diarreia, pode acontecer, porque muitas vezes você tinha uma grande quantidade de bactérias ruins e teve aí essa limpeza, certo? Mas não é o tão comum. Geralmente as pessoas não têm nenhuma reação, mas cada pessoa é uma pessoa. Outra coisa,
Muito cuidado quando você manipular o teu kefir, principalmente kefir de água e kefir de leite. Então, é importante ter todo um cuidado para você não contaminar esse alimento, certo? Tá ok, pessoal? Vamos lá, continuando. Então, nós já falamos desses alimentos. Quais outros alimentos que eu devo incluir? Fibra. Consumir fibra. Então, fruta, verdura, raiz, os grãos, linhaças, chia, aveia, ok? Alimento natural, o mais natural possível. Reduzir os ultraprocessados ou eliminar, né, os ultraprocessados. Por quê? Porque eles alteram a microbiota intestinal. Tem conservante, tem aditivo. Então, exclui, ok? Exclui da tua vida por um tempo. Outra coisa, pessoal, a gente sempre fala do açúcar mascavo como sendo a melhor opção. Eu, inclusive, no geral, sempre recomendo. Mas para quem tem candidíase, é um péssimo açúcar. Por quê? Porque ele é mais úmido. Você já observou que o açúcar mascavo ele é mais úmido, mais úmido? Essa umidade favorece a contaminação por fungos. Inclusive, no site, na Proteste, todas as marcas avaliadas tiveram contaminação por fungo. Então, se você já tem excesso de fungo, nem sonhar com açúcar mascavo, ok? Não usa açúcar mascavo. Qual o melhor açúcar nesse caso? O melhor açúcar para você é o açúcar de coco. Eu sei que ele tem um preço mais caro, não é tão acessível, mas é o melhor açúcar. Então, reduza a quantidade do açúcar, mas escolha um açúcar de qualidade, certo? O que mais que eu tenho para falar? Cuidado também com amendoim, certo? O amendoim, ele é um alimento, principalmente aqui no Nordeste. Amendoim é gostoso, é delicioso, né? A gente vai pra praia, compra salgadinho, mas ele também é muito fácil de contaminação por fungo, principalmente o cozido, ok? Que a gente compra, ele tem mais umidade e ele é muito fácil de contaminação. Então, para quem tem candidíase, é um alimento que deve ser excluído por um tempo, tá? Até uns 6 meses, até você tratar essa patologia e equilibrar essa microbiota intestinal. Os fungos, eles lançam toxinas chamadas de micotoxinas. E essas micotoxinas também podem fazer mal. Então, também, apesar de ser super saudável, as oleaginosas deve-se ter castanha, né? Tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque elas também, principalmente se você compra no granel, que fica lá, ó, um bom tempo, pode ser de contaminação. É fácil de contaminação. Então, se você for usar essas oleaginosas, de preferência usar as farinhas, os leites, então os leites vegetais, quentinho, a temperatura mata esses fungos. Ah, ficam as micotoxinas? Ficam, mas é melhor do que você comer in natura. E o risco é bem menor, ok? Então, se você vai fazer um bolo, faz um bolo com farinha de amêndoa, com a farinha de coco, com a farinha de arroz integral, então, orgânica, se possível. Então, muito cuidado com esses alimentos que eu estou citando por aqui. Outro grupo de alimentos que deve ter cuidado é com laranja, limão, laranja-lima. São alimentos super saudáveis, mas nessa patologia tem que se ter cuidado. Por quê? Porque existe sim associação de contaminação, ok? Então, esses são os alimentos que você deve ficar de olho. Outra coisa, a questão da lactose. Sim, a lactose. Então, a lactose é bem comum, né, as pessoas fazerem uso, mas a lactose é o açúcar do leite.
E para quem tem candidíase, tanto o açúcar e inclusive a lactose devem ser retirados ou reduzidos o máximo possível, ok? Ah, eu vou comprar um produto sem lactose. Não existe produto sem lactose. Eles botam a lactase. Então, o seu problema não é a ausência da enzima. Seu problema é a questão da lactose e a questão também do leite, que muitas vezes nesse tipo de mulher, a gente está falando mais para o público feminino, né? Mas para esse tipo de patologia, geralmente a pessoa tem um grau de desbiose que a gente deve observar. Então, muito cuidado com leite, derivados. Então, se possível, reduzir o consumo, certo? E os carboidratos simples, com farinha de trigo, reduz pão, reduz biscoito, bolacha, certo? Para você ter aí um tratamento realmente de fato, que você vai tratar a causa, ok? O que é que eu como? Comida de verdade. Tem muita opção para você comer. Modificar os hábitos é a ferramenta para você se livrar da cândida. Viu? Viu que não é uma coisinha que você vai lá no médico, toma a medicação e resolveu? Não, não é assim. Outra questão quanto à medicação. Cuidado com o uso excessivo desse tipo de medicação, pois pode causar resistência, inclusive, desses fungos. Os fungos, eles vivem, como eu disse lá no início da nossa live, há muito tempo. Então, eles vão se adaptando e você fica só tomando medicação, que tem toda medicação, gente, a gente usa quando necessário, porque tem interferência, tem problema renal, alguns podem desenvolver em algumas pessoas, mas principalmente hepático, ok? Então, muito cuidado com o uso indiscriminado de medicação. Medicação é para remediar, ou pode sim até ser uma ferramenta para tratar. Mas qual a causa? Qual a causa dessa candidíase? Você sempre teve. Se o remédio solucionasse, por que ele não solucionou até agora? Certo? Deixa eu olhar aqui o meu tempo. Temos alguns minutos. Então, era isso. Deixa eu ver se eu fiquei sem falar. Outro ponto importante. Quando eu digo comer alimento de verdade, comida íntegra, por quê? Essas bactérias, ou seja, esse desequilíbrio nessa microbiota intestinal, você, além de ter doenças com maior probabilidade de ter doenças, você também para de absorver muitos nutrientes. Essas bactérias que vivem no nosso intestino, elas nos trazem diversos benefícios. Por exemplo, vitamina K. A vitamina K é produzida a partir de bactéria. Então, se você não tem uma quantidade de bactérias boas adequadas, você vai ter insuficiência de vitamina K. O que é que vitamina K, por exemplo, faz? Coagulação sanguínea. Então, tô falando vitamina K, mas vitamina complexo B, também importante. Também você precisa para ter o triptofano, que vai chegar lá no seu cérebrozinho e vai formar serotonina, do humor, do prazer, do bem-estar. Então, essas bactérias boas, elas não são chamadas de boas à toa. Elas desempenham diversas funções. Elas alteram o pH desse intestino, deixam esse intestino mais ácido, o que faz com que o meio tenha menos contaminação de patógenos, protege esse intestino, certo? Também está associado com o nosso sistema imunológico. Então, mulher que tem muita sinusite, rinite, asma, psoríase, depressão, doenças cardiovasculares, alteração no colesterol, alteração de glicemia,
tudo isso está associado com disbiose intestinal, ok? Então, espero que vocês tenham feito essa ligação. Espero que vocês tenham gostado muito da live. Vamos responder as perguntas. Eu vou clicar aqui. Uai, não estão aparecendo. Enfim, não está aparecendo as perguntas aqui que eram para aparecer, né? Ai, deixa eu ver. Não está aparecendo. Então, alguém tem alguma pergunta? Eu acredito que todas as perguntas que foram feitas eu respondi na live porque ela foi bem ampla, né? Então, espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Se alguém tem alguma dúvida, aproveita, deixa aí a sua pergunta que nós vamos responder, certo? Não tem aqui mais aquela opção, né, gente, de ver as perguntas. Que bom, Ana, que você gostou. Bem, eu gostei bastante de falar desse assunto com vocês, porque eu vejo que realmente atinge muitas mulheres e cada vez mais, né? Então é importante ter esse conhecimento, porque quando a gente tem esse conhecimento, a gente sabe intervir. Excelente, Adriana, excelente pergunta. Sim, sim, existem os iogurtes no mercado com probióticos. Existe a da Iocos, que eu gosto muito, que você, se for daqui de Aracaju, você encontra pão de açúcar, encontra nas casas de produtos naturais. Nós temos também o do Keifir, que é uma marca de iogurte que já vem também com probiótico, que é excelente, é show de bola. Se você é intolerante à lactose ou se você também é vegano, você pode comprar as cepinhas, eu acho que é bio, tem uma marcazinha que vende os probióticos e você pode colonizar no teu leite de coco, por exemplo, no teu iogurte de coco. Então é uma opção. Muito boa pergunta, amei. Tá vendo como é legal quando vocês perguntam? Porque sempre a gente pode se passar em alguma coisa. Falo sim. Eu vou colocar a foto e o nome nos stories. Acho que fica melhor. Deixa eu botar aqui para ver se você vê. Iocos. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, viu? Se eu conseguir. Ó, eu mandei aí para você. Esse é o perfil do Instagram deles, do Kefi Iox. Mas eu vou botar nos stories porque tanto o nome quanto o perfil deles, porque fica mais fácil, viu? Para vocês comprarem. Esse Kefi, ele tem no site do Pão de Açúcar também. Aqui eu nunca encontro, né? Mas aqui tem na Casa de Produtos Natural. Tem, eu acho que Armazém Natural tem lá esse kefir, certo? Então, mas a Ana eu sei que não é daqui, então possivelmente, Ana, para você vai ter no Pão de Açúcar, tá? Mas eu vou colocar tudo bonitinho no final da live, certo, gente? Temos alguns minutos, aproximadamente 10 minutos. Vamos lá, Activia. Activia, eu não gosto por quê? Eu vou lhe dizer por quê, certo? Questão do açúcar. Se você tomou Activia, você vê que é bem docinho, né? E a composição em si, você vai ver que tem aditivo, que tem conservante.
e tem poucas cepas. O que é cepa? É o tipo de bactéria. Então, tem pouco, então não vale a pena. Se eu não me engano, o sem lactose tem um novo que ele lançou, o menorzinho, que é melhor do que o outro, do que o grandão tradicional. Então, se for comprar, eu não tenho o que comer, sabe? Estou no supermercado, eu quero uma coisa rápida, prática, é melhor do que muitas outras coisas. Mas se você quer um iogurte realmente com probiótico e bom, ele não é a opção para isso. A mesma coisa, o iogurte, como é? Iogurte, como é o nomezinho, gente? Esqueci, é aquele fermentadozinho, Yakult, né? Yakult. Pronto. Aquele fermentado também tem sim bactéria ali, mas tem muito açúcar. Lembra que a gente disse que açúcar é alimento para bactéria ruim e é bactéria para fungo? Se você já tem candidíase, você está dando açúcar, é a mesma, elas amam açúcar, então você está favorecendo multiplicar os fungos. Então, tem de outras marcas também esse leite fermentado, né? Mas não são boas opções, certo? Também tem a questão, o que mais que a gente pode falar? Eu não falei, mas também tem outros alimentos, o chucrute, né? O pepino que você pode fermentar, aqueles alimentos fermentados antigos, né? Principalmente chinês, né? Gosta muito desses alimentos. O shoyu, né? Que o shoyu natural, ele é um fermentado da soja, certo? Há um alimento maravilhoso que eu não posso deixar de falar aqui para vocês. A puba. Gente, a puba. Quem conhece puba aí? A puba, tão nossa, tão regional, tem probióticos. E eu confesso que eu fui descobrir um dia desse. Porque nessas andanças, como é que se faz puba, né? Como é que faz puba? E aí eu fui ver o processo, elas ralam, né? E deixam fermentando na água aquela puba. Quer dizer, a macaxeira, né? Que vai virar puba. Então a puba é um alimento probiótico e é nosso, Nordeste. Então você fazer um mingau de puba com leite de coco, pouquinho açúcar, é uma excelente opção, ok? Bem, gente, temos mais alguns minutinhos. Ana, eu não conheço esse aí que você falou. Não sei. Não entendi a pergunta. Isso é um produto? Bem, gente, respondi todas as perguntas. Eu vou deixar a live salva, certo? Então, vocês podem compartilhar essa live com alguém que você conhece, com uma mulher, uma amiga, na família, no grupo do WhatsApp. Compartilha, tá? Foi útil para você, foi importante e relevante. Compartilha, certo? Pronto, Ana, me mande por direct para eu ver se eu conheço, viu? E eu dou uma analisada no rótulo. Gente, sempre olhe lista de ingredientes, tá? Dica extra para a gente encerrar. Muito obrigada a todas e a todos que entraram, que participaram. Eu vou ainda hoje botar as outras informações nos stories. E muito obrigada a você que acompanhou até aqui, acompanha até o final. E até a próxima, tá? Gostei muito da nossa live. Possivelmente na próxima terça a gente faz outra. Gostei desse horário, gostei desse jeito. E na terça-feira a gente pode falar sobre outro tema, ok?
Um beijão, fiquem com Deus. Muito, muito obrigada pela atenção, pelo carinho e até a próxima. Tchau, tchau.